Engenharia tem 24 anos de conhecimento em óticas. Por isso, busca sempre novas tecnologias para oferecer óculos com qualidade e conforto a todos vocês, nossos clientes. Contamos com um laboratório próprio para maior agilidade e os mais modernos equipamentos para otimizar a entrega dos seus óculos, além do excelente atendimento. A saúde dos seus olhos merece toda a atenção. Por isso, realizamos o agendamento de consultas com oftalmologista. Venha nos fazer uma visita. Visótica, onde você é visto com bons olhos. Nós aqui da TV Oeste Taon estamos muito felizes porque o Viver Bem está no ar. Hoje eu vou entrevistar o Dr. Naú Pereira da Silva Júnior, que ele já me corrigiu aqui, que eu errei o nome dele. E vamos falar de colonoscopia, endoscopia digestiva alta, que na verdade o nome médico é esôfago gastroduodenoscopia. Esse é o nome correto. Então, e aquela outra comprida que você falou? A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Pois é. Vamos falar de tudo isso. E vocês podem me mandar perguntas, o que quiserem saber, porque hoje a TV Oeste Taon está muito feliz de receber o Dr. Naú. Boa noite, doutor. Fala pra mim como é que está sendo a sua vida aqui em Rancharia depois de 25 anos de formado. Um aparelho maravilhoso novo na sua clínica nova que eu fui visitar hoje. Me conta um pouquinho da sua vida médica. Bom dia, boa noite, Patrícia, né? E todos os que estão nos assistindo, tá? Eu sou de Rancharia, nasci em Rancharia, meus pais nasceram em Rancharia. Aqui constituímos meu pai constituiu a família dele. Eu estudei no Dom Antônio José dos Santos, desde o primeiro ano ginasial, que na época era primeiro ano ginasial, até a oitava série. Na oitava série, o primeiro e segundo colegial, eu estudei na antiga Associação de Ensino de Marília, que era ali onde hoje é a APAI, tá? Depois eu já pensava em fazer medicina, eu já falava em fazer medicina desde criança, porque, não sei, não tinha nenhuma inspiração. Meu pai era secretário de escola e depois também mecânico, tá? E minha mãe é professora. Então não tinha assim, nenhuma inspiração, ninguém. Desde assim, uns 5, 6 anos eu já falava em fazer medicina, que eu queria ser médico. Pegava os sabões, pedaços de sabão que tinha em casa, ficava mexendo, falando que eu estava operando e tal. Não sei o porquê. Deve ser alguma coisa, algum dom de Deus mesmo. Aí eu fui, com 16 anos, fui para Londrina, Paraná, já no intuito de fazer um terceiro colegial um pouco mais avançado, junto com o cursinho, e prestar e tentar entrar em Londrina ou em alguma faculdade estadual ou federal, porque tinha certeza e sabia que meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular para mim. Prestei vestibular, não entrei. Aí fui para São Paulo fazer um ano de cursinho. Fiz mais um ano de cursinho. Prestei só faculdades estaduais e federais. Não entrei novamente. Voltei para Londrina fazer mais um ano de cursinho. Aí, quando chegou no final do ano, meu pai falou, não, agora você vai prestar alguma particular. O pai dá um jeito, a gente vai ter que, não sei se vai passar ou não, mas ficar só prestando estadual e federal tá um pouco difícil. Aí foi quando eu prestei aqui na UNOeste. Eu sou formado na primeira turma de medicina da faculdade da UNOeste. Isso me orgulha muito,
tá? Ser da primeira turma. A nossa turma abriu fronteiras para as demais. Hoje a Faculdade de Medicina de Presidente Prudente é uma das faculdades particulares melhores conceituadas aí no Brasil e no estado de São Paulo. E isso, então, tudo chegou na onde está com o começo que foi a minha turma que começou. A gente nunca sabia o ano que vem o que ia acontecer, porque não tinha ninguém na frente da gente. Então, mais ou menos a minha trajetória de escola, de curso, desde o primeiro ano de escola até a faculdade, foi mais ou menos isso aí. Aí, cursei a faculdade toda, em Prudente, 6 anos de faculdade de medicina, e sempre falando que queria fazer cirurgia. Também desde quando eu entrei, chegou no segundo ano, um amigo, que o pai era médico, conseguiu uma transferência para o Rio de Janeiro, para uma faculdade particular também. Aí eu procurei o Dr. Álvaro Cerávulo, que é como se fosse o meu guru, tá? Falei, Dr. Álvaro, eu acho que eu vou embora, porque nós somos a primeira turma, eu não sei se a gente vai se formar e vamos ter o nosso CRM na mão, tá? Tudo depende de reconhecimento do curso, reconhecimento da faculdade, então eu acho que eu vou embora. O Dr. Álvaro me lembra até hoje, falou, Dr. Álvaro Lucas Cerávulo, falou assim, Naú, fica, que eu vou te formar médico, você vai ser médico. Que bom, que bom. Não, Isso até me emociona um pouco, porque isso remete à minha lembrança de quando eu comecei, realmente, segundo ano de faculdade, eu tinha 20 anos, tá, de idade, então isso remete o começo da minha formação. Realmente foi isso que aconteceu. A gente ficou na última semana do curso de medicina, o professor Agripino conseguiu reconhecer o curso e quando a gente colou o grau, a faculdade já era reconhecida. Aí eu já sabia que eu queria cirurgia, eu ajudava o Dr. Álvaro como acadêmico de medicina, entrava nas cirurgias com ele, ajudava ele a operar. Algumas vezes vinha a rancharia, que o doutor Alceu chamava o Dr. Álvaro para alguns casos mais delicados. O Dr. Álvaro auxiliar o Dr. Alceu aqui em rancharia. Inclusive, Eu eles vinha, operaram meu pai. então, eu vinha com o Dr. Álvaro para ajudar, tá? Porque eu andava muito com ele e ajudava muito ele nas Foi a partir daí que cirurgias. você falou, vou ser endoscopista. Essa vai ser a minha escolha daqui pra frente. Então, a escolha da endoscopia, na verdade, foi um pouquinho mais para frente. Aí eu fiz 2 anos de cirurgia geral, muito também, Tem um lencinho. muito auxiliado pelo meu primo, que chama-se Luiz Alberto Hiroki Kanamura, um ranchariense também, que já trabalhava em Campo Grande. O Luiz fez faculdade Federal de Medicina de Campo Grande e ficou lá por Campo Grande. Aí eu fiz residência na Santa Casa de Campo Grande e não na Faculdade de Campo Grande. Fiz 2 anos de cirurgia geral, depois resolvi fazer cirurgia do aparelho digestivo, aí prestei prova na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, fui para São Paulo, fiz 1 ano de cirurgia do aparelho digestivo, aí foi que no estágio de endoscopia, no curso de cirurgia do aparelho digestivo, foi que eu me encantei com endoscopia. Aí realmente resolvi fazer endoscopia, fiquei mais 2 anos na Escola Paulista, onde fiz o curso completo de endoscopia digestiva, que envolve tanto a parte alta quanto a baixa. A endoscopia digestiva alta, na verdade, chama-se esôfago-gastroduodenoscopia. Ela vai ver todas as patologias do esôfago, do estômago e do bulbo duodenal, da primeira até a segunda porção do duodeno.
Aí depois a colonoscopia, que é uma endoscopia digestiva baixa, tá? Vai estudar o reto, o sigmoide, o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. É aí que coloca o balão intragástrico? Não, o balão intragástrico é na endoscopia digestiva alta, tá? O próprio nome já diz, ele fica no estômago, ele é intragástrico. Ah, verdade. E me fala uma coisa, esse negócio de balão intragástrico realmente emagrece? Você fica lá com ele, explica pra mim. Isso, o balão intragástrico, na verdade, ele é como se fosse uma bexiga que ocupa uma parte da tua câmara gástrica, uma parte do estômago, te dando a sensação de saciedade, que você está sempre cheio, tá? Então, assim, normalmente, que os trabalhos mostram pra gente que você perde de 14 a 15% do seu peso, tá? É lógico que se ajudar com exercício físico e com a dieta certinho, que não é só colocar o balão e achar que vai resolver o problema. Tem que ter um acompanhamento de uma nutricionista, tá? A nutricionista é super importante aí no balão intragástrico. E tem como burlar esse balão? Tipo assim, comer alguma coisa devagarinho? Sempre tem. Todo gordinho, vou falar por mim, porque eu também sou gordinho. Todo gordinho é um pouquinho mentiroso, tá? Ele fala que vai fazer tal coisa e não faz. Então, tem como burlar. É lógico que assim, o balão é um balão de silicone, tá? Mas tem coisas que pode perfurar o balão. O balão é cheio, pode perfurar. Ele é cheio de azul de metileno, tá? Que é um marcador se perfurou ou não. Então, se você está com o balão intragástrico, que é cheio de azul de metileno, e o balão perfurar, ele vai vazar esse azul de metileno, você vai urinar azul. A partir do momento que você urinou o azul, o balão perfurou. Aí você tem que entrar por endoscopia o quanto antes possível. Se ele não migrou para o duodeno e para a alça intestinal, talvez dê para tirar ainda com endoscopia. Agora, se ele migrar, aí é só cirurgicamente. Tá? Então fica em responsabilidade de quem está usando o balão. Fica em responsabilidade de quem está usando o balão. Se quer realmente o balão, na verdade, no começo, quando foi lançado o balão, você tinha balão de 6 meses somente, tá? Hoje, com a tecnologia que vai avançando, você tem balão que pode ficar até 1 ano, até 12 meses. Então, no passado, o que era muito comum? A gente colocava o balão para 6 meses, a pessoa falava, mas eu quero ficar mais um pouquinho. Tudo bem, você vai ficar mais um pouquinho, mas vai ser, então, pelo risco que você está correndo. Por quê? O suco gástrico ele vai indo, ele vai dissolvendo, queira ou não, o suco gástrico ele é muito potente e ele vai dissolvendo essa parede do balão. E poderia perfurar esse balão se a pessoa, mesmo querendo ficar um tempo a mais, que achava que estava emagrecendo bem, ela queria arriscar ficar até uns 8 meses. Esse era o máximo que a gente orientava e deixava. Ô, Naú, na pandemia, a gente viu que muita gente, né, engordou, né? Porque ficou mais em casa, passou por dificuldades, psicológico ficou abalado, né? Você colocou muito balão na pandemia? O que você acha aqui? Então, aqui em Rancharia, na verdade, a gente colocou pouco balão. O pessoal tem o hábito mais de colocar o balão fora. Não sei por quê, porque não confiam tanto na gente profissional. A gente sabe que a sua tecnologia aqui em Rancharia é excelente. Eu não sei se eu estou certa, mas parece que a sua máquina, ela é correspondente à máquina da Santa Casa de Prudente, é isso? É isso mesmo. A mesma máquina que a Santa Casa de Presidente Prudente tem hoje é a mesma máquina que eu tenho aqui em Rancharia. Nossa, eu fico muito feliz, muito orgulhosa de saber, porque as pessoas não sabem o que é investir em tecnologia na área da saúde. A saúde é extremamente cara, tanto para quem usa, quanto para quem consegue fazer o serviço. A gente tem coisas muito de muito estudo, muita pesquisa, e encarece o nosso produto, né? Você sabe disso. E se todo mundo tivesse um pouquinho mais de atenção com o tipo de médico que você é hoje aqui, eu acho que você não faz feio para ninguém lá fora. Eu acho que acreditar
no ranchariense que você é e no médico que você se tornou hoje, eu acho que, eu tenho certeza, traria muito mais tranquilidade para as pessoas, porque é pertinho, tá? Está aqui na nossa cidade e ia fazer muito bem para todos, não precisar se preocupar tanto em procurar outros e outros médicos. Sim, Patrícia, eu também vejo dessa forma, entendeu? Tanto é que hoje eu sou professor, formador de outros médicos endoscopistas. Se os rancharienses não sabem, eu sou professor do curso, tá, de endoscopia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Então, se tem alguém que ensina os médicos a fazerem endoscopia lá em Presidente Prudente, sou eu. Tá? Então, eu sou, todas as terças-feiras, eu vou cedo para Presidente Prudente, fico lá o dia inteiro fazendo e ensinando os médicos já formados, médicos que já fizeram cirurgia geral, que tiveram todo esse trajeto meu, tá? Porque para fazer endoscopia digestiva, você precisa ter um pré-requisito. Ou você é cirurgião geral, ou você é clínico geral. Senão você nem pode prestar prova de endoscopia digestiva, tá? Então, o pessoal que eu trabalho, o nível que eu trabalho, não são alunos de faculdade de graduação. Eles são médicos formados, onde estão lá para aprender a fazer endoscopia. E aprendem com a gente, tá? Mas isso é assim mesmo. E faz quantos anos você é professor, da faculdade? Eu sou professor da faculdade de medicina. Eu dei aula na faculdade de medicina por 20 anos na cadeira de técnica cirúrgica, na UNOeste, onde eu me formei. Aí o que aconteceu é que eles precisavam de mim por mais horas e eu não tinha como sair daqui de Ancharia, ficar mais horas para dar mais horas de aula lá em Presidente Prudente. Então eu optei por deixar o ciclo básico, que é do 1º ao 6º ano de medicina, e optei por ficar mais no curso mesmo de formar profissionais médicos endoscópicos, na vida endoscópica. Então, hoje eu fico e estou professor do curso de endoscopia digestiva alta do Hospital Regional de Presidente Prudente. E você deixa algum recadinho, tipo assim, para as pessoas que precisam fazer esse exame, tipo, algum medo que elas tenham para fazer o exame de endoscopia? A endoscopia digestiva alta, ela traz muito medo nas pessoas que nunca fizeram, entendeu? Mas acho que isso aí depende de onde você fez, do lugar que você fez, de como a pessoa que fez, a pessoa que eu digo é o colega médico, de como o colega médico que fez em você te sedou e te deixou tranquilo. É lógico que tudo que é novo, tudo que a gente vai fazer, e assim, eu percebo e converso com as pessoas que elas têm muito medo de saber o que vai encontrar lá dentro, tá? Então esse é o medo maior, fora o medo do aparelho que está descendo na língua. Muitas pessoas falam, doutor, eu tenho muita náusea, eu tenho muito vômito. Aí o que faz parte aí da técnica de enfermagem? Tem uma pergunta aqui, ó. Assim, doutor, o que o senhor dá pra gente que a gente parece que vai pra Nárnia, que ninguém sabe o que tá acontecendo? Então, aí na verdade é o seguinte, a técnica de enfermagem é muito importante no curso de endoscopia. No exame de endoscopia, tá? A técnica tem que ir, tranquilizar, conversar, explicar para o paciente o que vai ser feito, tá? Que vai ser colocado um aparelho na boca do paciente, que a gente vai fazer uma embrocação, passar xilocaína na boca para o doente não sentir, que o aparelho está descendo. Depois a gente seda o paciente. O paciente é sedado, tá? Em alguns lugares onde a sedação não é feita não é feita com medicamentos e com drogas, onde o doente tem realmente uma amnésia e uma sedação, o que é amnésia? Ele não lembra de nada, tá? E uma sedação é para ele dar uma dormidinha temporariamente, certo? Então, assim, a gente usa drogas, lógico, que são drogas de manipulação médica, não podem ser drogas que as pessoas
Muita gente Comprar pergunta, na farmácia. doutor, o que o senhor dá pra gente? Não tem jeito de eu levar para casa? Não tem jeito de levar para casa. Se você levar para casa, você pode aplicar isso em você e você vir a ter uma depressão respiratória e a óbito, tá? Então, assim, são drogas de manipulação médica, onde as pessoas são sedadas, tá? Temporariamente, para a gente fazer o exame com tranquilidade. E se as pessoas tiverem que fazer novos exames, não vão ficar traumatizadas e vão fazer quantas vezes precisar. Eu tenho pacientes que fazem muitas vezes, entendeu? Às vezes tem patologias onde você tem que fazer anualmente endoscopia e as pessoas não ficam traumatizadas e fazem tranquilamente, numa boa. Agora, existem drogas mais potentes, tá? Exemplo, Propofol, mas aí precisa ser manipulado e precisa ser aplicado com 2 médicos na sala, tá? De endoscopia. Mas aqui Que não precisa normalmente disso, né? Tipo, aqui em rancharia você precisa, consegue, dependendo precisa. o que o paciente já toma de medicação, se ele já toma algum ansiolítico, algum antidepressivo, faz uso de várias medicações, ou paciente muito idoso, onde ele já tem outras comorbidades, que são outras comorbidades, outras patologias, tipo, tem uma insuficiência cardíaca, tem uma doença pulmonar, tem algum problema cardíaco, onde a gente precisa de ter outro profissional na sala, tá? Para fazer a parte da sedação e eu faço a parte somente da endoscopia. Normalmente aqui a gente convida o anestesista, tá? Porque ele manipula melhor essas drogas, tá? Então o anestesista vem até a sala de endoscopia, ele faz a parte da sedação e eu cuido da minha parte de fazer o exame. Tá? Aí é muito mais tranquilo, tanto para mim, quanto para o paciente, como para todo mundo. E a gente tem essa tranquilidade. Podem ficar tranquilos. Aqui na rancharia, graças a Deus, eu nunca perdi nenhum paciente na sala de endoscopia. Certo, e graças a Deus mesmo. Não, eu já ouvi falar que existem os probióticos, que são aqueles bichinhos do Yakult que fazem bem, né, pra gente. Realmente isso faz uma ligação com melhora a sua imunidade, alguma coisa a ver com as doenças cognitivas? Tem como dar uma pincelada nisso? Porque isso também é uma dúvida minha. Eu tomo probióticos, então... Sim, então assim, os probióticos, na verdade, são lactobacilos vivos, tá? Que tem aonde? Que tem, assim, o Yakult. Yakult, por exemplo, tem lactobacilos. Legal. Só que aí, o que a indústria farmacêutica desenvolveu? Ela conseguiu colocar esses lactobacilos em cápsulas, tá? Aí você toma essas cápsulas ou manipula, Vai tá? manipular de acordo com o seu peso, De acordo, com o seu isso, tipo de vida. exatamente. Aí faz tá? a manipulação, você toma e você fica melhor. Você ingere, Só melhora a sua imunidade. Certo. E mesmo você tomando lactobacilo, se você tem um estresse, se você passa algum nervoso, se você não se alimenta direito, se você tem uma correria no seu dia a dia, isso aí, mesmo tomando lactobacilos, pode cair a sua imunidade. E caindo a sua imunidade, fica mais suscetível a pegar alguns tipos de doenças. Certo. Entendeu? Você toma lactobacillus? Eu tomo lactobacilos. Você faz tempo? Faz tempinho já. Eu tomo também já faz um tempo, porque minha mãe tem um problema de Alzheimer, né? E a gente tem isso aí na família, então eu me preocupo muito. Tem genética, exatamente. Nossa genética é... Ó, uma pausinha pro comercial. Após o Viver Bem, nosso programa hoje de entrevista com o Dr. Naul, haverá entrevista com a Graziela Pereira, consultora pedagógica, e com a Emília Cipriano, doutora em educação. Então, acabou o Viver Bem, ocorrerá essa entrevista. E amanhã, o programa às 20 horas, Vivendo e Aprendendo, que já é... E Empreendendo, que já é o ritmo do nosso dia a dia aqui no TV Oeste Tá On. Ok? Não se esqueçam. Vivendo e empreendendo. Não é aprendendo, e empreendendo. Voltando aqui, Naul, as pessoas lá de casa estão mandando parabéns para você, que estão gostando muito da entrevista.
A gente já tem aqui 50 comentários, temos aqui 25 pessoas assistindo ao vivo. Já está sendo um sucesso e é um prazer. Ó, a Neuza Aparecida Martinello Daltio, entrevista muito linda. Deus continue te ajudando e dando forças na nossa saúde. Obrigado, Neuza, pelo carinho. Aline, você tem uma história linda de medicina. Sua irmã. Que legal. A Sil Carvalho, ainda vou ter a oportunidade de colocar um balão. Aí, ó, paciente à vista. E a Maria Cecília Camargo, um grande profissional. Que Deus abençoe sempre. A Bárbara, doutor, Deus te abençoe, cada dia mais. A Cleide Messias Nascimento, boa noite, doutor. Então, a gente fica muito feliz do pessoal estar participando. Perguntem mesmo, perguntem o que vocês quiserem, que aqui é tudo tranquilo, é tudo meio ao vivo assim, às vezes a gente erra até as perguntas, a gente erra as palavras, o Naú me ajuda, a Andressa que está ali, o Valtinho me ajudam, porque aqui é uma empresa familiar, e é uma empresa realmente que tem compromisso com cada parceiro, com cada entrevistado, e a gente fica muito feliz de poder oferecer para vocês da cidade um programa de saúde. A rancharia tem que aprender a ter um pouco mais de carinho e ver com os profissionais de saúde com carinho, porque ser profissional da saúde, eu sei, não é fácil. Quer que esteja onde for, tem que ter muita determinação, tem que ter coragem e tem que saber que você tem que fazer o máximo pelo outro, que é o que eu vejo aqui, a paixão do Nauzinho. Ele foi meu colega de escola, então a gente chamava ele de Nauzinho, chama até hoje. A paixão do Nauzinho pela medicina, né, Nau? É isso aí. Né? Eu acho que a gente tem que, a gente profissional médico, eu falo isso para qualquer profissão, eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, gostar muito. Porque você trabalhar, a gente tem que trabalhar para se sustentar, para sobreviver. Mas você trabalhar no que você não gosta de fazer, deve ser muito ruim. Eu tenho o maior prazer em ir todo dia para o hospital e fazer o que eu faço. Eu gosto, eu amo, eu estou sempre empreendendo, estou sempre indo em congressos. Esse ano já fiz congresso internacional de endoscopia, sempre procurando trazer máquinas novas, aparelhos novos, tanto haja vista que uma cidade do porte de Rancharia tem uma máquina, tá? Tem um aparelho de endoscopia que faz as mesmas coisas que o aparelho de Presidente Prudente faz. Tá certo? Então, assim, Estamos muito bem servidos. Estamos muito bem servidos. Podem ficar tranquilos. O aparelho meu de endoscopia faz cromoscopia digital, faz a magnificação. Se eu encontro um pólipo, alguma lesãozinha, eu faço uma cromoscopia digital, eu tenho grande chance de te dizer se essa lesão é uma lesão que tem indícios de malignidade ou não. Entendeu? Conta aí pra gente, o que é pólipo? O pólipo é como se fosse uma verruga, tá? Uma lesão verrucosa dentro da mucosa, pode ter no esôfago, pode ter no estômago, pode ter no duodeno, pode ter no cólon. O cólon é que você tem com maior frequência, tá? E esse pólipo é uma lesão pré-maligna. Tendo pólipo, tem que tirar. Se a gente não tirar, os trabalhos de medicina mostram pra gente que eles vão evoluir para um tumor. Todo tumor começou com um pólipo, tá? Não, e geralmente os pólipos, eles são seguidos de câncer? É isso mesmo? Sim, todo pólipo, o câncer começou como um pólipo, tá? Que com o tempo ele vai mudando a arquitetura dele, a característica dele e evolui para um câncer. Tá. E como é que a gente sabe se a gente tem pólipo? Só fazendo o exame mesmo? Não tem como saber se a gente tem pólipo ou não. Só fazendo o exame mesmo. Então, assim, pacientes acima de 45 anos, hoje, isso é conduta no mundo, tá? Pacientes acima de 45 anos, hoje, que queiram começar a fazer uma prevenção para o câncer de cólon, já tem que começar a fazer colonoscopia. Se você tiver genética na família de câncer, a conduta hoje em dia é acima dos 40 anos, tá?
e não com 45. Para você fazer um screening, tá? De prevenção para o câncer de colo, câncer gástrico, quando eu falo câncer gástrico, câncer de esôfago, do aparelho digestivo alto, vamos se dizer. Aí envolve esôfago, estômago e o duodeno. E o aparelho digestivo baixo, que é o cólon. E você faz essas cirurgias aqui, né? Fazemos as cirurgias também, sem problema, no hospital. Graças a Deus. Operamos, fazemos videolaparoscopia, tá? Fazemos vesícula por videolaparoscopia, apendicite por videolaparoscopia, já é feita, tá? Então, assim, o Hospital de Rancharia tem todo um aparato, tá? Para determinadas cirurgias. É lógico que nós somos limitados. Não dá para fazer uma cirurgia cardíaca aqui em Rancharia. Não dá para fazer uma cirurgia neurológica. Ainda não. Ainda não. Pode ser que a gente venha a evoluir para isso. Eu torço para isso. Eu também. Trabalho aqui para isso. E se tiver chance de trazer essas coisas para cá, com certeza a gente vai trazer. Certo. Tá certo? Agora, tá difícil trazer profissional para cidade pequena. Mas a gente tá aí lutando e tá tentando trazer gente nova aqui para a cidade. Por isso que a gente tem que aprender a dar valor. Exatamente. Porque... Nós temos 2 cirurgiões novos aqui na cidade. Os 2 são alunos meus, tá? Na faculdade. E quem conseguiu trazê-los para cá fui eu, tá? Mostrando que a Rancharia tem um campo aberto, tem um campo vasto, tem uma Santa Casa que nenhuma, tirando Presidente Prudente, do Porto Epitácio até Quatá, que é a nossa divisão regional de saúde, não tem nenhuma cidade que tenha Santa Casa com o porte da Santa Casa de Rancharia. Com uma UTI de 10 leitos, tá? Com um centro cirúrgico super bem montado, que faz videolaparoscopia, que temos todo esse aparato, tá? É lógico que tem coisas que não dá para ser feitas aqui. E ninguém vai colocar a mão em cumbuca. Se não dá para ser feito aqui, eu não vou operar ninguém aqui. Eu tenho como encaminhar, eu tenho colegas médicos em Presidente Prudente, onde eu pego o telefone e encaminho na hora para o colega lá em Presidente Prudente. Tá certo. Não, uma curiosidade minha, você é muito religioso, né, que eu sei. Né? Toda a sua família é bastante religiosa, e isso é muito bonito. Você faz uma oração antes de entrar na cirurgia? Com Fala certeza. Pra mim, qual que é o seu... Com certeza. o seu escape aí para Eu falar chego, com Deus? quando eu entro no centro cirúrgico, quando eu vou fazer uma cirurgia, eu sempre invoco a Deus, ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora, que eu sou bastante devoto, a Santa Bárbara, peço para que eles orientem e guiem as minhas mãos. Porque eu acho que a gente está aqui, a gente médico está aqui, nós somos um meio, tá, que Deus nos usa para poder melhorar a qualidade de vida de vocês. Nem sempre curar. A gente não é toda hora que a gente consegue curar as pessoas, mas a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida nesse tempo de vida que a pessoa vai estar aqui na Terra. Então eu sempre invoco a Deus mesmo, peço para que Ele guie minhas mãos, para que Ele me use para que eu possa fazer o melhor e dar o melhor de mim, o melhor de si, a tudo que eu faço, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que vem até mim, que procura a mim, que confia a mim como profissional médico. E outra curiosidade que eu tenho, né, porque o profissional médico é uma pessoa que tem que abdicar muito da sua vida, né, para que tenha esse sacerdócio que é a medicina. Eu vejo que você vive inteiramente para a medicina. A gente vê que você não para, né? A gente tentou fazer uma chamada ontem, não consegui, porque não teve, estava cansado, já estava para Prudente, voltou. Então você não tem uma rotina, né, Naú? A sua vida, você não consegue ser assim, vai acontecer isso, amanhã vai acontecer aquilo, não. É sempre uma loucura, não é isso? O profissional médico, a gente nunca sabe realmente o que vai acontecer. A gente programa uma coisa no dia e de repente as coisas vão atrasando, vão atropelando. Você entra numa cirurgia onde você programa que em 1 hora você faz, de repente tem algumas intercorrências na cirurgia, demora 1h30, 2 horas.
Aí já vai atrasando as endoscopias. Atrasando as endoscopias, atrasa depois, às quartas-feiras eu atendo posto de saúde, tá? Aí vai atrasando tudo, vai atrasando consultório e tal. E a pessoa que está esperando, ou o paciente, que o nome paciente vem de paciência. Infelizmente, tem que ter essa paciência, tá? De nos aguardar. Por quê? Quando a coisa é uma coisa eletiva, tipo a especialidade clínica, você programa, você vai lá, atende o paciente, fez a sua consultinha, deu a receita para ele e vai embora. Agora, a gente cirurgião, nós cirurgiões, especialidades cirúrgicas todas, ortopedia, cirurgia vascular, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, é o que eu falei, você entra e programa um tempo de cirurgia. Mas às vezes você pode chegar lá dentro e se deparar lá dentro, que eu digo assim, dentro da cavidade abdominal. Vou falar por mim, porque eu mexo mais na cavidade abdominal. Às vezes eu programo de operar uma apendicite em meia hora, 40 minutos. De repente eu chego lá, é uma apendicite supurada, tá? Onde já tem um monte de pus na cavidade abdominal, às vezes já tem fezes dentro da cavidade abdominal, e aí essa meia hora, 40 minutos que eu programei, vai para 1h30, tá? Então, realmente, quem está esperando, eu sei que é incômodo esperar, tá? Mas é a vida do cirurgião. O cirurgião é assim, não tem outro jeito, tá? E não dá para fechar o paciente deixando essas coisas lá dentro. Ou então falar, olha, anestesista, o senhor aguenta aí mais meia horinha, 1 hora, eu vou atender meu consultório, já eu volto, a gente termina a cirurgia. Aí não tem condição. É por isso que demora tanto. Por isso que demora tanto. A especialidade cirúrgica, seja qual for a especialidade cirúrgica, tem as intercorrências. Não tem como, não tem jeito, isso faz parte da especialidade. Não é... A especialidade clínica é uma coisa que é tranquilo, tá? Agora, a especialidade cirúrgica, é lógico que na clínica também tem suas intercorrências. De repente você vai atender uma emergência hipertensiva no pronto-socorro e acaba virando um infarto. Complicou? Complicou. Você vai ter que atender esse infarto, tal, para depois você voltar para continuar as tuas consultas. Mas é bem menos frequente do que a especialidade cirúrgica. Uma coisa também que perguntaram aqui, na pandemia tomou-se muito medicamento, né? Medicamento para imunidade, medicamento para não ficar nervoso, medicamento para isso, para aquilo. Isso provocou muita gastrite nas pessoas? E hoje ainda tem esses sinais? Você vê que isso aumentou ou não? Ou gastrite não é só disso? Me conta da gastrite. Sim, a gastrite, como ela está perguntando, a Patrícia está perguntando, é lógico que, basicamente, são 5 coisas que acabam causando a gastrite. O estresse, a alimentação errada, tá? O tabagismo, o alcoolismo e uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que produz uma toxina que pode evoluir para gastrite e pode até causar câncer gástrico. Então, quando tem essa bactéria chamada Helicobacter pylori, a gente tem que erradicar, tem que matar, tá? Com o aumento, com a pandemia, houve um aumento do estresse, do nervoso, todo mundo não queria nem conversar com o outro praticamente, de medo da outra pessoa estar passando o Covid para você. Então, com certeza, abalou-se psicologicamente todo mundo. Esse abalo psicológico, toda pessoa somatiza alguma coisa no organismo da gente. Você fica nervoso, tem gente que ataca o estômago. Tem gente que fica nervoso, dá dor de cabeça. Tem gente que fica nervoso, solta o intestino, começa a ir ao banheiro toda hora. Tem gente que fica nervoso, começa a dar risada, que tem uns malucos, entendeu? Então, cada um somatiza num lugar. Agora, o aparelho digestivo, ele é um foco muito grande de somatização, tá? Então, assim, a gastrite, as 5 principais causas são essas, existem outras. Agora, com o uso indiscriminado de medicamentos, todo medicamento que você ingere cai no estômago ele tem que se
dissolver, para ele ser absorvido, então o estômago sofre um pouco mais. Você imagina uma pessoa que é diabética, que é hipertensa, que é cardiopata, que tem que tomar aí 8, 10 comprimidos dia, tá? Todos os comprimidos caem no estômago, são dissolvidos no estômago, são absorvidos, tá? Para poder fazer parte da corrente circulatória e agir onde ele tem que agir. E aí Então, aí é o grande problema, a grande irritação da mucosa gástrica, onde o estômago sofre um pouquinho mais, às vezes, do que outros órgãos. E você viu, né, que depois da pandemia muito mais... Sim, depois da pandemia houve uma procura maior, por alguns motivos. Primeiro, talvez, por essa medicação, mas acho que o motivo maior é que todo mundo corria de passar perto do hospital. Ninguém queria passar perto do hospital na pandemia. Então ficaram-se aí 1 ano e meio, 2 anos, tá? Pacientes sem fazer exames nenhum. E aí, de repente, quando foi liberado, quando a gente ficou um pouco mais livre, tá, do Covid, o que aconteceu? Todo mundo voltou a fazer seus exames de rotina, tá? Quem tem problema de cólon voltou a fazer as colonoscopias, mas quem tem problema gástrico voltou a fazer seus exames de endoscopia com mais frequência. Então, houve um tempo onde teve um acúmulo e agora as coisas estão entrando no eixo novamente. Mesmo assim, a gente está tendo bastante procura de exames aqui em Rancharia. E você tem notado que o rancharense está muito estressado ou não? Você acha que está normal para todo mundo? Como que tá? Olha, sinceridade, essa pergunta da Patrícia, eu não vivo o dia a dia assim da cidade, tá? Eu acho que quem vive o dia a dia da cidade são mais os comerciantes, o pessoal que está aí trabalhando todo dia. Eu vou para o hospital umas 8 e pouco da manhã e acabo saindo de lá todo dia, do meu consultório, eu acabo saindo umas 9 e pouco da noite. Do hospital eu entro umas 8, acabo saindo umas 18. Fico 10 horas dentro do hospital o tempo todo, operando, fazendo exames, e a minha rotina é lá. Eu almoço lá dentro, eu não saio para almoçar, tá? E depois eu vou pro meu consultório. Aí acabo saindo do meu consultório 9 e pouco da noite, depende do número de consultas e depende do tempo que você vai ter que despender com cada consulta. Tem consulta que é somente um retorno para ver exames, e aí agora tem consulta que são consultas novas. E tem consultas de pacientes que têm alguns sintomas que a gente precisa dar mais atenção, que você precisa tirar mais história do paciente, para poder tentar fazer um diagnóstico, fazer uma hipótese diagnóstica. O diagnóstico você só vai firmar depois com exames complementares na mão. Então, os exames, todo mundo chega, quer que faça exame, o exame tem que ser solicitado pelo profissional médico a partir do momento em que haja necessidade daquele exame. Não adianta a gente chegar lá e falar, eu fiz uma tomografia. Nem sempre a tomografia de abdômen vai ser para você ver, vai servir para ver a melhor coisa. Por exemplo, cálculo de vesícula, a tomografia não é o melhor exame. O melhor exame ainda é o ultrassom de abdômen. Tá? Então, às vezes vocês acham que por ser a tomografia um exame aí de última geração, mas cada exame tem a sua indicação, cada exame tem o seu propósito. Tá certo? Ronaldo, e uma dúvida, o que você diz pro pessoalzinho que está aí querendo fazer medicina, está aí se preparando para entrar numa faculdade, ou que já está saindo dela e não sabe qual especialidade? Conta aí para mim, qual que é o seu... Olha, sempre que alguém conselho. perguntar para mim se for para fazer medicina, eu vou estimular a fazer medicina. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Entendeu? Então, acho que é muito importante esse feedback. E para qualquer curso que a pessoa for fazer, eu acho que tem que saber se realmente gosta, se é aquilo que quer, se não quer. Se começou a fazer um curso, 2 anos, viu que não é aquilo
que é aquilo que você quer, eu acho que não vale a pena ficar insistindo, mesmo que às vezes o pai e a mãe vão ficar chateados, magoados ou bravos, tá? Mas aquilo é a tua vida, é pro resto da tua vida. É aquilo que eu falei. Se você gosta do que você faz, fique tranquilo que vai ter retorno. E você estuda E até você hoje, né? vai ser um profissional diferenciado. Por quê? Porque você faz com prazer, porque você faz com satisfação, porque você gosta do que você faz. Para mim, trabalhar 14, 16 horas por dia, eu trabalho basicamente de 12 a 14 horas por dia. Para mim fazer isso aí, não é nada cansativo, não é nada... Eu faço isso com o maior prazer. Minhas irmãs às vezes ficam bravas comigo. Nossa, você não sai do hospital, você vive dentro do hospital, mas aquilo para mim não é nada de ruim, tá? Eu gosto de estar dentro do hospital, mas como médico trabalhando. Como paciente, aí eu sou meio chatinho, eu não gosto. Tá? Acho que todo médico é um paciente meio chato. Por quê? O médico ele já sabe tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo que não vai acontecer, por que ele está tomando aquele medicamento, por que ele não está. Então o médico sendo paciente, ele é um pouquinho complicado. Tá? Eu fiquei sabendo que você teve um probleminha aí de coração, né? Não? Já tive. Eu sou coronariopata, já coloquei stent, depois do stent, o stent entupiu, aí eu tive que operar, fui para São Paulo, fui operado, tive um êxito muito grande na cirurgia cardíaca, depois quase eu morro por uma colicistite litiásica, uma coisa da minha especialidade. 15 dias depois que eu havia sido operado do coração, pela manipulação cirúrgica da cirurgia cardíaca, não só da cardíaca, qualquer manipulação cirúrgica pode desenvolver um negócio chamado colicistite alitiásica, que é a inflamação da vesícula sem ter pedra. A vesícula inflama pela manipulação, às vezes bactéria que ficou correndo na corrente circulatória, se alojou ali na vesícula e a vesícula inflama sem ter pedra. Tá? Aí eu voltei pro HCOR lá em São Paulo, que eu não tinha vindo embora. O médico que me operou, o Dr. Fábio Jatene, falou, você vai ficar 30 dias aqui em São Paulo. Porque Rancharia não é 10 km, 60 km aqui de São Paulo. Rancharia são 500 e poucos quilômetros. De repente você passa mal, acontece alguma coisa e você tem que voltar correndo e não dá para chegar aqui correndo. Tá? Que bom, né? Então eu acabei ficando, foi ótimo. Com 15 dias da minha cirurgia, eu tive que voltar para o hospital. O pessoal falava, isso é uma colite. Eu falava, isso não é colite, eu sou gastro. E faz ressonância, e faz tomografia, e faz nada. Aí chegou um dia lá no hospital, onde um cirurgião entrou e falou, olha, eu falei, doutor, eu estou vendo 3 do senhor. 3 do senhor. Você está em sepsis, nós vamos para o centro cirúrgico agora. Isso era umas 9 horas da noite. Tá? Eu, lógico que como médico, eu estava pensando pior. Estava pensando em trombose mesentérica, estava pensando em pancreatite, achando que eu não ia realmente sair daquela situação. Tá? Falei, olha, eu vou começar por videolaparoscopia, que é a cirurgia que vocês conhecem, cirurgia laser, que não faz só para vesícula. Hoje em dia você faz a videolaparoscopia para qualquer coisa. Você faz videolaparoscopia para ombro, para cirurgia de ombro, videotoracoscopia, algumas lesões de tórax, de pulmão, você faz videotoracoscopia, você faz um monte de coisa com vídeo. Ele falou, eu vou começar por vídeo, se não der, eu vou te abrir. Eu falei, beleza, sem problema, faz o que tiver que fazer, tá? Porque eu estava em sepsis e ia morrer por uma coisa que é da minha especialidade. Legal. Eu quero agradecer à loja VIP, que foi responsável pelo nosso cenário hoje. Então, muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Simone e o Fábio, que deixaram aqui bem bonitinho para eu receber o Dr. Naú. Fiquei muito feliz. Naú, a gente já está encerrando. Fala para mim alguma frase, alguma coisa que você deixa aí para o pessoal que te assistiu, que está mandando mensagem para você. Olha, tem muita gente falando, parabéns, doutor, excelente entrevista.
Não fica brava comigo, eu tô aqui mandando pergunta, Aline. O Valtinho aqui, ó, falando, profissional excelente, pessoa de caráter, gratidão por você, por tudo que você representa no Oeste Paulista. Eu também sinto a mesma coisa. E a Tati Pincerati, Dr. Naú, super capacidade desde a consulta até pós-cirúrgico. Então, o que você deixa de mensagem para esse pessoal que gosta tanto de você? E a gente sabe que são muitos. Eu agradeço a todos que mandaram, que perguntaram, fizeram perguntas, elogios, tá? Isso me engrandece muito, isso me envaidece muito e faz com que eu continue sempre estudando mais, procurando saber mais e trazendo novas tecnologias para a rancharia, porque eu acho que a rancharia merece. A gente estava falando, acho que é importante, rapidinho, falar só sobre a colanjo, pancreatografia retrógrada endoscópica. Fala de novo, tá? vamos lá. Colangio, Ele é abreviado, esse exame é abreviado por CPRE. Certo. Que significa isso? Colangio pancreatografia retrógrada endoscópica. Isso aí vai abordar pelo estômago, por uma endoscopia, lógico que é um aparelho próprio, eu vou abordar o canal, os ductos biliares, tá? Eu posso tirar uma pedra, dependendo do tamanho, por endoscopia, do canal da bile, onde entope. Eu posso passar uma prótese para uma pessoa que tem um tumor de via biliar, chamado colangiocarcinoma, tá? Isso não são todos os profissionais da endoscopia que fazem. São pouquíssimos. Dentre esses pouquíssimos, eu sou um deles e estou aqui em rancharia. Domingo agora eu fui fazer um exame desse de urgência no HR em Prudente, que só eu que faço lá. E, no entanto, às vezes as pessoas aqui de rancharia não sabem isso. Eu faço exames para pacientes de Birigui, para pacientes de Penápolis, sem todos fazerem aqui comigo, tá? Então, sei lá, de repente a gente fica meio escondido, falta de divulgação, entendeu? Mas você tem a oportunidade de falar o quanto você é capaz e o quanto as pessoas gostam de saber, os seus pacientes estão mandando muitas mensagens, de saber que você pode fazer esse exame, que a maioria das pessoas nem sabe para que serve. Então, isso é super importante e ter esse exame numa cidade do tamanho de rancharia. Olha como rancharia é privilegiada. Nós estamos muito Gente, vamos pensar bem. Entendeu? Nós podem procurar aí no Google, entram aí, isso eu desafio a qualquer um. Dá um Google. Dá um Google e entram e falam e procuram aí. Cidades do porte de rancharia, vamos pôr de 30 mil habitantes, a rancharia nem tem 30 mil. Pelo censo novo aí, tem um pouquinho menos, tá? Qual dessas cidades no Brasil tem um profissional que faz CPRE? Desafio qualquer um, tá? E rancharia tem a oportunidade, tem a graça de ter um profissional como eu, tá? Que faço esse exame, faço aqui em rancharia, ensino os alunos médicos a fazerem lá em Presidente Prudente e nem por isso acho que a gente é tão valorizado. Às vezes a gente acha que não, mas pelas pessoas que mandaram as coisas aqui, as mensagens e tão gratas ao meu tratamento, eu agradeço muito, muito mesmo. E por isso que a gente vai em busca sempre de crescer mais, de fazer mais, de trazer mais. De se realizar. De se realizar, exatamente, porque a gente se realiza profissionalmente, tá? Gente, muito boa noite. O Viver Bem encerra hoje a nossa entrevista com o Dr. Naú. E daqui 15 dias eu volto. E volto com uma pessoa top. Beleza? Até mais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, agradeço a TV Oeste tá on por essa oportunidade de eu estar aqui falando um pouco, vocês conhecendo um pouco mais, mesmo quem não é meu paciente, tá? A população de rancharia em geral, que está conhecendo um pouquinho mais da minha trajetória, da minha vida como médico, como pessoa aqui na cidade. Obrigado a todos. Esse cara aqui, ó, faz parte da época que eu também estudava e também sonhava em ser médica.
Hoje eu sou dentista, amo o que eu faço e eu entendo muito bem o que ele sente. Tanto pela cidade, quanto pelos pacientes, quanto pelo nosso hospital. Vamos prestigiar porque vale a pena. Não se esqueçam, já já vai ter live. Fiquem aqui com a gente. A TV Oeste Tá On agradece. Boa noite. Boa noite a todos.